Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Retomando aqui com o nosso quarto bloco, a quarta aula de hoje, nós vamos tratar da aplicação subsidiária da legislação processual penal comum aos processos de competência da Justiça Militar. Meu nome é Edmar, eu sou professor aqui da escola, sou coronel da reserva da Polícia Militar e advogado criminalista com atuação na Justiça Militar. Este tema ele é fundamental para o processo penal militar. Fundamental porque nós temos, infelizmente, uma inércia do legislador ao longo dos anos em relação ao Código de Processo Penal Militar. Importante também e fundamental porque a discussão relativa ao silêncio, o que é silêncio eloquente, o que é caso omisso, qual a índole do processo penal, a jurisprudência, sobretudo do STF, nós vamos tratar aqui de duas jurisprudências importantes do STF, demonstram que, em muitos dos casos, o conceito de silêncio eloquente ou de caso omisso, para fins de aplicação do Código de Processo Penal Comum, da legislação processual penal comum, aos processos de competência da Justiça Militar, essa definição fica muito mais na compreensão do julgador. Portanto, aquilo que no primeiro momento é silêncio eloquente, pode se tornar caso omisso e passa a se aplicar o Código de Processo Penal. Conforme a compreensão do julgador, aquilo que, por vezes, o Ministério Público ou a Defesa entende como caso omisso, o julgador compreende como silêncio eloquente e, portanto, não aplica o Código de Processo Penal comum aos processos de competência da Justiça Militar. Iniciemos, portanto, partindo do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. O artigo 3º, ele permite ao operador do direito processual penal militar se socorrer da legislação processual penal comum, se socorrer da jurisprudência, dos usos e costumes militares, dos princípios gerais do direito e da analogia, assim como ocorre com o processo penal comum. É preciso se socorrer de outras possibilidades diante de uma lacuna, porque o judiciário não pode se eximir de entregar a jurisdição. A prestação jurisdicional é da essência do Estado Democrático de Direito. Portanto, a ausência de uma previsão legal não pode impedir que, diante de um caso concreto, o julgador decida. Mas vejam bem, o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar diz o seguinte: os casos omissos neste código serão supridos. E aqui nos interessa a letra A, pela legislação processual penal comum. Mas em que situação? Quando isso será possível? Quando a legislação processual penal comum for aplicável ao caso concreto. E desde que, ao aplicar a legislação processual penal comum, não haja um prejuízo para a índole do processo penal militar. Portanto, é preciso compreender qual que é a índole do processo penal militar. O processo penal militar, e nós vimos no bloco anterior, ele está inteiramente vinculado aos pilares que sustentam as instituições militares: hierarquia e disciplina. A disciplina é da essência do serviço público, também na iniciativa privada. No nosso dia a dia nós precisamos ter disciplina, mas aqui nós estamos trabalhando com a disciplina militar. É específica. E o processo penal militar, a sua índole é de proteção da hierarquia e da disciplina. Claro que sem se arredar dos direitos fundamentais. Não há incompatibilidade entre a índole do processo penal militar vinculada à hierarquia e disciplina e a essência de um processo penal no Estado Democrático de Direito, que é de proteção. De proteção, sobretudo, aos direitos do réu. Então, partindo dessa premissa, partindo do artigo 3º e partindo da essência de que não pode haver prejuízo para a índole do processo penal militar, nós precisamos compreender o que é caso omisso e o que é silêncio eloquente. O caso omisso, assim, en passant, é aquela situação em que a lei não contempla uma possibilidade, não contempla uma condição ou não contempla uma circunstância específica, mas ela não contempla, não por uma opção do legislador, não por uma escolha do legislador, mas porque o legislador foi desidioso, o legislador se esqueceu. E isso ocorre com o nosso Código de Processo Penal Militar.
que é de 1969. Tivemos inúmeras alterações, veremos no próximo slide, inúmeras alterações na legislação processual penal comum e poucas alterações na legislação processual penal militar. O que exige do operador do direito militar se socorrer em muitas situações, em muitas das circunstâncias do Código de Processo Penal Comum, da legislação processual penal comum, a fim de que se promova a justiça no âmbito da justiça militar. Já o silêncio eloquente é diferente. E vejam que o artigo 3º, ele diz que é possível aplicar a legislação processual penal comum em casos omissos. O silêncio eloquente é quando, por opção, o legislador exclui, intencionalmente, consciente do que está fazendo, certo fato do comando legal. Não é uma lacuna da lei. Portanto, o silêncio eloquente não pode ser suprido. É a ausência da previsão legal. No caso do silêncio eloquente, não pode ser suprido pelo Código de Processo Penal Comum em relação ao processo penal militar. Mas como compreender isso diante do caso concreto? Quem decide se é caso omisso ou se é silêncio eloquente? As partes, acusação e defesa, vão discutir que é caso omisso ou que é silêncio eloquente. Mas a decisão, a compreensão, cabe ao juiz. Cabe, portanto, no caso dos processos de competência do Conselho, aos juízes integrantes do Conselho, 4 oficiais e o juiz togado. Portanto, o juiz militar ou oficial que integra o Conselho de Justiça precisa compreender essa distinção entre caso omisso e silêncio eloquente, de sorte a afastar a aplicação do Código de Processo Penal Comum diante de casos concretos ou aplicar essa legislação processual penal comum a casos concretos. E eu trago aqui uma discussão do artigo 397, que ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer já já a decisão, mas olha só, o artigo 397 tinha a seguinte redação: se não for encontrada qualquer das testemunhas, o juiz pode deferir o pedido de substituição. Ou seja, a defesa rolou a testemunha, não foi encontrada, o juiz defere o pedido de substituição. A acusação rolou a defesa, ela não foi encontrada, o juiz defere o pedido de substituição. Só que em 2008, nós tivemos uma série de mudanças no Código de Processo Penal Comum. E o artigo 397 veio com outra redação, tratando de, após o cumprimento do disposto no 396-A, resposta à acusação, que nós vamos tratar numa aula específica, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado. Bom, antes o 397 tratava da possibilidade da substituição de testemunhas. Em 2008, o 397 veio tratando da possibilidade da absolvição sumária. E, portanto, essa discussão chegou no STF, na ação penal 470, por todos conhecida. E o ministro Joaquim Barbosa, discutindo esse tema no curso exatamente dessa ação penal, no agravo regimental, em que foi discutida a substituição da testemunha. Não pode substituir a testemunha, porque a nova redação do 397 afastou a possibilidade do juiz substituir a testemunha. Num primeiro momento, discutiu-se tratar de silêncio eloquente. Por quê? O legislador, de forma intencional, entendeu que não vamos manter a possibilidade do juiz substituir testemunha. Essa foi a primeira discussão. Mas o ministro Joaquim Barbosa, o STF, portanto, entendeu que não é caso de silêncio eloquente. Pelo contrário, veja lá embaixo, no item 2, a ausência de previsão específica do Código de Processo Penal acerca do direito à substituição não pode ser interpretado como silêncio eloquente do legislador. Portanto, tratando-se de caso omisso, o STF permitiu. E assim vem ocorrendo de forma muito tranquila a substituição da testemunha não encontrada. Muito embora o artigo 397 já não traga essa possibilidade. Vejam que quem define, quem decide, em última instância, se de fato nós estamos diante do silêncio eloquente do caso omisso, é o Poder Judiciário. São os juízes, e no nosso caso, Justiça Militar, Justiça de primeiro grau, processo de competência do Conselho, cabe ao Conselho, ao juiz, em votação, ou na hora de apresentar o seu voto para absolver ou condenar,
aplicar ou afastar o Código de Processo Penal comum diante do caso concreto. E aí eu trago outros pontos para a gente refletir. Vejam bem, o nosso Código de Processo Penal ele é de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal Militar, de 21 de outubro de 1969. O Código de Processo Penal Comum, de 1992 até novembro deste ano, foi alterado 21 vezes. O Código de Processo Penal Militar, no mesmo período, foi alterado apenas 5 vezes. Tramita no Congresso Nacional o PL 9436 de 2017, que altera o Código de Processo Penal Militar e altera de sorte a compatibilizá-lo com a legislação processual penal comum. Veja o nosso Código de Processo Penal Comum de 41. Ele foi sendo alterado para que ele fosse compatibilizado com a atual ordem constitucional. O nosso Código de Processo Penal Militar, não. Portanto, aplica-se em várias situações o CPP aos processos de competência da Justiça Militar com fundamento no artigo 3º-A. Mas o projeto de lei 9436, ele traz algumas soluções. Foi aprovado já pela Comissão de Constituição e Justiça e teve sua última movimentação em maio deste ano. É importante os operadores do direito militar acompanhar a tramitação desse projeto de lei. Veja alguns dos institutos jurídicos, algumas das alterações discutidas nesse projeto de lei. O acordo de não persecução penal na Justiça Militar para crimes impróprios. Hoje, aplica-se o acordo de não persecução penal a partir da lógica de que nós temos um caso omisso. Vamos tratar em um bloco especificamente deste acordo. Pronúncia da Justiça Militar e remessa para o Tribunal do Júri. É um ponto complexo que promove uma série de discussões. Então, em vez da pronúncia nos casos de crime doloso contra a vida de civil ocorrer na Justiça Comum, a pronúncia ocorrerá no âmbito da Justiça Militar. E não há vedação constitucional para isso. Portanto, em sendo aprovado e sancionado essa alteração, não há inconstitucionalidade, porque a Constituição não veda. Resposta à acusação, que hoje ocorre na Justiça Militar por força dessa compreensão de caso omisso. E aí nós temos uma série de possibilidades que eu deixo para aí os nossos operadores do direito militar estudar, analisar e, sobretudo, acompanhar a tramitação no Congresso Nacional. Vamos só para essa parte final. Vejam bem, a aplicação da Lei 9.099 aos crimes militares impróprios. Hoje, a Lei 9.099 de 95, no seu artigo 90A, veda a aplicação no âmbito da Justiça Militar. Mas ela é aplicada na Justiça Militar, na primeira instância. É preciso que a legislação processual penal militar seja alterada para se adequar à realidade da atual ordem constitucional. Este projeto de lei se mostra fundamental nesse sentido de promover essa adequação e eliminar algumas possibilidades de discussão, caso omisso ou silêncio eloquente. Vejam o artigo 396 e o 396-A. Discussão recente no âmbito da Justiça Militar. O 396 diz que o juiz, assim que ele receber a denúncia, o juiz, o que ele vai fazer? Ordena a citação do acusado para ele responder à acusação no prazo de 10 dias. Isso lá na Justiça Comum. Não há previsão no Código de Processo Penal. 396-A. Nessa resposta à acusação, o acusado ele pode arguir preliminares, pode oferecer documentos, justificar o porquê que ele está discutindo aquele ponto, oferecer outras provas, especificar provas, sobretudo, arrolar testemunhas e requerendo a intimação dessas testemunhas. O Código de Processo Penal Militar não tem essa previsão. As testemunhas são apresentadas 5 dias após a oitiva da última testemunha da acusação. E eu pergunto, estamos diante de um caso omisso ou de um silêncio eloquente? Até a última decisão do STF, era um silêncio eloquente. O STF entendeu que é caso omisso. Vejam bem, no âmbito desta Justiça Militar de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar, no incidente de assunção de competência, é fundamental que o operador do direito conheça esse incidente de assunção de competência, porque nele o tribunal deixa muito claro o que é o silêncio eloquente e quando nós vamos aplicar o Código de Processo Penal considerando o caso omisso. Para o Tribunal de Justiça Militar, não é possível aplicar o instituto da resposta à acusação a partir dessa decisão do incidente de assunção de competência.
E outro caso concreto, na correição parcial, em que o juiz abriu prazo para a defesa apresentar resposta à acusação, a defesa apresentou, o Ministério Público recorreu, correição parcial, e o tribunal entendeu da seguinte forma: não cabe a resposta à acusação da Justiça Militar. Estamos diante de um silêncio eloquente, não de um caso omisso, porque o legislador, quando instituiu a resposta à acusação no Código de Processo Penal Comum, teve a oportunidade de fazê-lo no Código de Processo Penal Militar e não o fez. Portanto, estamos diante do silêncio eloquente. Todavia, nosso próximo slide, todavia, o STF, decisão recente, 2023, em um caso da Justiça Militar da União, decidiu que sim, deve ser aplicado nos processos de competência da Justiça Militar o rito dos artigos 396 e 396-A. Portanto, aquilo que era um silêncio eloquente tornou-se um caso omisso. E o STF cita exatamente a previsão no Código de Processo Penal Militar da possibilidade de se aplicar o Código de Processo Penal Comum. Neste caso, o STF anulou os atos processuais subsequentes ao recebimento da denúncia e determinou que o juiz militar oportunizasse a defesa, a apresentação da resposta à acusação, com fundamento no artigo 396-A do CPP. E modulou os efeitos para que, a partir de 11/12/2023, a data da publicação dessa sentença, dessa decisão, né, desse acordo do tribunal, a partir então dessa data, todos os tribunais, todas as justiças militares do Brasil deveriam, ou devem, aplicar o rito do 396 e 396-A aos processos militares, cuja instrução não tenha sido iniciada. Portanto, mais uma vez, o que era, no primeiro momento, silêncio eloquente, não se permitindo aplicar o artigo 396-A aos processos de competência da Justiça Militar, por uma decisão do STF, compreendendo que não era silêncio eloquente, sim caso omisso, hoje, em todos os processos criminais de competência da Justiça Militar, o juiz oportuniza a defesa ao réu apresentar no prazo de 10 dias a resposta à acusação. Nós vamos tratar da resposta à acusação em uma aula específica também. E eu trago aqui um caso concreto também. Vejam bem, o juiz, ele abriu prazo para a resposta à acusação. Caso concreto da nossa Justiça Militar, tá? A defesa, portanto, na resposta à acusação, pugnou pela apresentação do rol de testemunhas na fase do artigo 417, parágrafo 2º, qual seja, em até 5 dias após a oitiva da última testemunha do Ministério Público. O Conselho, por maioria de 3 votos, deferiu o pedido da defesa. O Ministério Público recorreu, por meio de correição parcial, sustentando que o momento para apresentar o rol de testemunhas era na resposta à acusação. E aí eu trago a decisão do nosso Tribunal de Justiça Militar, da relatoria do desembargador Fernando Galvão. Nessa correição parcial, vale a pena o operador do direito conhecê-la também. O tribunal entendeu da seguinte forma: artigo 396 e 396-A do CPP. Revogação tácita do 417, parágrafo 2º. Não ocorrência. A apresentação do rol de testemunha da defesa após o oitivo da última testemunha da acusação. Direito que se concilia com as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Em um dos blocos anteriores nós discutimos exatamente isso, a essência da ampla defesa e do contraditório. E com fundamento, vejam bem, do princípio da vedação do retrocesso social. Portanto, no âmbito da Justiça Militar, não só deve ser observado o artigo 396 e 396-A por determinação do STF, mas também a defesa pode apresentar o seu rol de testemunhas lá na fase do 417, parágrafo 2º, e não na fase do 396-A. E aí, um outro ponto de discussão em sede de silêncio eloquente ou caso omisso. Artigo 28-A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. A súmula 18 do STM vedava a aplicação. Veja o que diz a súmula. O artigo 28-A do CPP, que dispõe sobre o acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União. E essa súmula vinha sendo replicada no âmbito da Justiça Militar Estadual. Veja essa decisão em recurso em sentido estrito, aqui de Minas, do nosso tribunal, de 2020. Recurso em sentido estrito,
acordo de não persecução penal, inaplicabilidade na justiça militar. E olha o que trouxe o tribunal: silêncio eloquente do legislador. A alteração promovida no Código de Processo Penal comum, em 2019, não alcançou a justiça militar estadual. Por quê? Porque o legislador não alterou o Código de Processo Penal comum, ou não alterou o Código de Processo Penal militar para inserir a previsão do acordo. Só que o STF, no julgamento de um habeas corpus, datado de 2024, abril de 2024, o STF entendeu que sim, que deve ser aplicado na Justiça Militar o artigo 28A. Vejam a parte final. O artigo 28A, parágrafo 2º do CPP comum, nada opôs contra a sua incidência no âmbito do processo penal militar. E, do mesmo modo, a legislação militar, o CPPM, admite, em caso omisso, aplicação, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum. Olha aí de novo o artigo 3º, sobretudo o 3º-A. Portanto, no âmbito da Justiça Militar Estadual, partindo de uma compreensão do STF que nós estamos diante de um caso omisso e não de um silêncio eloquente, aplica-se o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. E nós vamos trabalhar melhor o acordo de não persecução penal em uma aula específica. Ficamos, portanto, por aqui e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar os conceitos e as atribuições e como funciona a nossa Justiça Militar Estadual.